Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorri, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender. Haja o que houver neste bairro negro, Esta canção do Dr. José Afonso despertou a consciência e a veia política e revolucionária de Felicidade Alves. Menina simples do bairro do Cansado, o bairro negro onde também ela andou descalça e passou necessidades, prometeu a si mesma que iria ser como aquele senhor doutor que cantava palavras bonitas. Começou a ler, leu muito. Livros proibidos que no quiosque Vidal se iam de trás do balcão, disfarçados pelos inúmeros jornais e revistas da época. Palavras como marxismo ou leninismo não cabiam no seu dicionário. Não sabia o que eram, mas era aquilo que queria ser. Do 25 de Abril em Castelo Branco, pouco ou nada se lembra, simplesmente porque não houve. Já o 1º de Maio viveu intensamente. Castelo Branco não teve 25 de Abril, mas teve uma Felicidade Alves, um Carlos Val, um Tony Abrunhosa, entre outros, e não foi tarde porque ainda contou com um Luciano Almeida e um Vasco Silva, ambos já falecidos. Tarde talvez, mas foram eles que trouxeram o 25 de Abril a Castelo Branco. E é ela, a Felicidade Alves, que tenho aqui comigo para recordar esses tempos. Está comigo neste 25 de Abril que não passou por Castelo Branco. Vamos começar por aí, Felicidade. Seja bem-vinda. Muito boa tarde. Obrigada à Beira Baixa TV por me ter convidado. Obrigada por estarem a celebrar o 25 de Abril, 50 anos depois. É uma memória importante, é bom que se comemore e que se relembre, não é só comemorar, relembrar, vivenciar, relembrar as conquistas de Abril e nesse relembrar agradeço à Cristina e agradeço à Beira Baixa TV o empenho que estão a ter para que estas comemorações sejam um relembrar das conquistas que se fizeram com o movimento das Forças Armadas, que foi uma ação fascinante, mudou a nossa história, é um ato histórico que devemos recordar com empenho e dignidade. O 25 de Abril e os valores de Abril andam um bocado esquecidos. Os valores de Abril estão por conquistar. A nossa revolução é uma revolução incompleta. Incompleta porquê? Porque logo desde o início começou a sofrer contra-ataques da contra-revolução da direita. Em 28 de setembro de 1974, houve uma tentativa spinolista para acabar com o movimento das Forças Armadas e com as forças progressistas dentro do movimento das Forças Armadas. Não o conseguiram. Deu-se o 11 de março e aí, sim, aí o povo unido e conquistou e digamos que de março de 75 a novembro de 75, pode-se dizer que houve o povo esteve no poder. O povo esteve no poder porque foram decretadas todos os direitos que ainda hoje nos são reconhecidos e os quais nós vivenciamos, como a existência dos partidos políticos, a liberdade de expressão, o fim da guerra colonial, o fim da censura, a criação de sindicatos, isso são tudo, a nacionalização da banca, que é uma coisa extraordinária, porque veio modificar a estrutura económica do nosso país. Isso são conquistas que levaram a que, em 1976, se consubstanciassem na Constituição que ainda nos rege, a qual ainda é motivo de orgulho e de esperança, após tantos ataques e após tantas revisões, ela ainda hoje é suporte e de esperança para todos os que, como eu, esperaram por um Portugal... E lutaram por isso. Lutávamos por um Portugal mais desenvolvido, que eram os ideais das Forças Armadas, mais desenvolvimento, descolonização e desenvolvimento, descolonização e democracia. Felicidade, antes de continuarmos com esta história, eu queria falar um bocadinho sobre o 25 de Abril em Castelo Branco. Não existiu.
Saí à rua no 25 de Abril e não houve movimentos nenhuns, não vi movimentos nenhuns. Vim com o meu filho, tinha 4 meses e tal, vim entregar os avantes a um camarada meu, que já faleceu, o senhor Bernardo Monteiro. Vim entregar os avantes e percorri a cidade toda e não vi nada, E nem como é que a ninguém. felicidade tomou conhecimento do 25 de Abril? Tem uma história engraçada sobre isso. Olhe, o 25 de Abril foi muito suave em Castelo Branco. Havia distribuição de pão e de leite à porta das casas naquela altura. Eu desci para vir buscar o leite, a leiteira tocou à campainha, eu desci para vir buscar o leite e a leiteira disse: levem muito leite, porque eles estão a mandar todos para casa. Naquela altura não soube o que era... Não percebeu? Não percebeu. E não percebi, e a noção que eu tinha era que vinha aí um contragolpe revolucionário não, contra-revolucionário, como tinha havido no Chile, há pouco tempo atrás, em 73, setembro de 73. E, portanto, nós estávamos em 74, ainda estava muito presente a memória de Pinochet e o que de mal ele fez aos comunistas no Chile. Portanto, teve receio por isso. Tanto que disse ao seu filho: vamos ficar sem o papá, qualquer coisa assim. Eu disse-lhe, a vesti-lo para irmos entregar os avantes ao armazém, disse-lhe: ai filho, ficamos sem painho, porque o Carlos Val não estava cá. E isso a propósito de quê? O Carlos Val tinha sido candidato pela oposição democrática nas eleições de 1973, pela UMDP-CDE. E havia um indicador, notícia do Partido Comunista, de que haveria uma avalanche de prisões neste 24 de Abril. Antes do 24, portanto, no 24. E, na verdade, no dia 24 de Abril de 1974, a PIDE da Guarda tinha uma equipa para levar o Carlos Val e, honra-lhe seja feita também, ao Dr. Carlos Ambrósio, que tinha também sido candidato. E a PIDE estava em Castelo Branco para levar estes 2 elementos. Que não aconteceu. Não aconteceu porque o Carlos Val não estava em Castelo Branco. O Dr. Carlos Ambrósio estaria, mas ou também estava em Lisboa. Também estava em Lisboa. O Carlos Val também estava em Lisboa. E, portanto, não se deu nada porque eles não estavam cá e, entretanto, eles receberam notícias de que fora do programa e das ordens tinha-se dado uma revolução. E aí o que pensou na altura? Ficou feliz? As primeiras impressões fiquei amedrontada. Fiquei amedrontada porque me lembrava do sufoco que tinha sido o Chile de 1963. E pronto, não estávamos a ver. A ideia é que depois começou a aliviar, o medo começou a aliviar, porque começou-se a dar notícia da libertação dos presos políticos. E essa é uma ideia fundamental de que a situação era do lado certo das coisas. Era do lado do bem, do lado certo das coisas. E quando eu, no dia 27 de Abril, vi os presos a saírem, nesse dia, saíram à noite, mas nesse dia de dia, veio cá o funcionário do Partido Comunista, o António Lopes, professor de Educação Física no Porto, e ele disse-me, amiga, nós chamávamos amigos, não nos podíamos, a palavra camarada era proibida. E então ele disse-me, amiga, já sou semi-legal. E traga ali, alguém me traz no carro, vê tu que felicidade tão grande. Isto vai ser uma coisa muito bonita, muito bonita. E eu ainda... E aí percebeu logo ou ainda ficou desconfiada? Eu ainda fiquei desconfiada porque ele disse-me que era semi-legal. Ele não me disse que era legal. E, portanto, nós tínhamos uma ditadura. E aquilo que era preciso era acabar com a ditadura. Mas o que era isso da ditadura? Eu tenho que dizer o que era a ditadura. A ditadura era muito difícil. Na ditadura imperava o medo, a proibição de greves, a proibição de falar e de até de escrever. 3 pessoas eram um ajuntamento. Exato. E os polícias tinham ordem para não deixar juntar mais que 3 pessoas. Portanto, as pessoas
a cultura não existia, era tudo, os livros eram proibidos, as músicas eram proibidas, o teatro tinha que ir à comissão de censura, os teatros, os programas teatrais, a censura cortava as partes mais importantes, ficavam mutilados. Ficavam mutilados. E, portanto, as pessoas não tinham consciência de que havia outro mundo. Era natural aceitarmos as leis da ditadura. Ou seja, a falta de dignidade que existia, o compadrio, as pessoas dizem, agora é que não sei o que, tanto compadrio. Não, antes do 25 de Abril, para se entrar para um banco ou para outra coisa qualquer, era só através de pedidos. Ou alguém que tinha dinheiro suficiente, antes do 25 de Abril, era um tráfico de influências fenomenal e horrível. E, portanto, o 25 de Abril é uma coisa preciosa. Veio pôr fim à ditadura, veio criar partidos políticos, veio criar os direitos com que hoje ainda nos regemos, e é uma coisa fabulosa, porque foi uma revolução muito bonita, a Revolução dos Cravos. Foi uma revolução muito bonita, cantada e apontada em todo o mundo como um modelo de revolução. Mas neste momento sentimos que foi, e dizemos que os objetivos dessa revolução, por conta dos ataques das forças de direita, a revolução não se cumpriu ainda. Não se cumpriu. Ficamos ainda um bocadinho em Castelo Branco. Portanto, não houve 25 de Abril em Castelo Branco, mas já havia muita oposição aqui em Castelo Branco. A Felicidade chegou a ser presa por causa de fazer parte do Partido Comunista. Não, ninguém sabia que eu fazia parte do Partido Comunista, senão estava em Caxias ou em Peniche. Nós o que poderíamos dizer é que éramos socialistas. Até socialistas podiam dizer. Mais que isso não se podia defender. Tinha havido eleições em 73, e isso foi um despertar de muitas consciências. Aqui em Castelo Branco, o Cine Teatro Avenida esteve cheio, e gritou-se fim à guerra colonial. Mas no palco do Cine Teatro Avenida, ao lado dos oradores, era uma mesa muito grande, o Dr. Gascão, o Dr. Antunes Ferreira, da Covilhã, do Fundão, o Dr. Vasco Silva, estavam o Carlos Val, estava o Dr. Carlos Ambrósio, estavam no palco do Cine Teatro Avenida com um painel fim à guerra colonial, e tinham ordens da polícia para não se falar da guerra colonial. E o mais intimidante, e a ideia que eu guardo, é que ao lado dessas personagens, porque eu estava na plateia, ao lado dessas personagens que iam falar, ou já falaram, estava o comandante, ou chefe, Nabo, chefe da polícia, que estaria lá com uma varinha a dizer que se falassem na guerra colonial, ele ia interromper o discurso e deixavam de falar. Isso era um modelo de democracia que nós tínhamos. Uma democracia amordaçada, onde as pessoas, mesmo tendo apresentado candidaturas legais e submetidos ao processo de legalização das candidaturas, ao falar-se, tinha-se o inspetor-chefe no palco para intimidar e para coartar a palavra a qualquer pessoa que fizesse referência ao fim da guerra colonial. E a PIDE em Castelo Branco? Olha, nós fazíamos muitas ações em Castelo Branco. Juntávamos, em Castelo Branco, não posso dizer que era Castelo Branco. Nós juntávamos todos, ou Covilhã, ou no Fundão, e fazíamos muitos encontros. Havia muitos encontros. E o que é que falavam nesses encontros? Discutiam normalmente era a preparar as campanhas eleitorais. Era semi-legal. E lembro-me que eu estava nessas reuniões, estive nas reuniões preparatórias, em todas, e a doutora Antonieta Garcia também estava presente. E havia um infiltrado da PIDE nessas reuniões. E veio-se a perceber, ele era doutor Decendo, não sei agora o nome, já não me lembro, veio-se a perceber mais tarde que ele não denunciou nunca as mulheres.
Mas como é que perceberam que ele era... Conheciam-no? Não, depois do 25 de Abril, comparando as atas onde ele dizia eu e não sei quantos, o eu, não sei quê, as pessoas que estavam presentes não eram assim tantas e conseguiram identificar quem era o eu. Eu e fulano tal, mais fulano tal, mais fulano tal. Não estava presente, ele não denunciou nunca a Felicidade Alves e a doutora Antonieta Garcia, que estávamos em todas as reuniões. E já a parte dos homens, houve alguma denúncia? Os homens estavam todos denunciados. A Cristina falou quando é que eu fui detida. Sim. Eu fui detida não no foi dia... em Castelo Branco? Foi em Castelo Branco, em Castelo Branco mesmo. O doutor Manuel João Vieira era um grande ativista do MDP-CDE. Era um promotor um dos homens que promoviam os encontros do 5 de outubro. Porque nós vivíamos numa república, mas a república em que nós vivíamos era uma república pequenina e não deixava comemorar o Dia dos Republicanos. E então nós aproveitávamos para sair à rua, desavergonhados, e fazermos uns discursos, um jantar e uns discursos. E então, neste ano de 1963, toda a gente já andava mais eufórica, porque já tínhamos tido notícia que os militares se tinham reunido. Já se adivinhava algo. Os militares tinham-se reunido no Alentejo. E então nós andávamos mais desavergonhados. E mais, o Partido Comunista até veio a dizer que fizéssemos o maior possível de ações na rua para que eles passavam multas. E para que as multas não se pagassem e o processo eleitoral se prolongasse depois, posteriormente, nos tribunais. E então, no dia 4 de Abril, o doutor... Dr. João Vieira escreveu um texto muito interessante sobre a necessidade de se comemorar o 5 de outubro e nesse texto, na frente era a convidar para o 5 de outubro e por trás era a falar da necessidade de acabar com a guerra colonial. E o problema foi esse texto sobre a guerra colonial, que não se era proibido falar-se da guerra colonial. Tantas viúvas, tantas mães sem filhos, tantos pais sem filhos, tantos filhos sem pai, e era proibido falar da guerra colonial. E então, nós... A Felicidade utilizou uma expressão, quando falei consigo, era um país de viúvas. O nosso país era um país... Como agora são os muçulmanos, as mulheres de lenço preto na cabeça, todas de pertinho até aos pés, magrinhas, tudo assim muito... Era uma imagem muito tétrica. É uma imagem que os estrangeiros levavam e que os comovia, porque éramos um país cinzento e com o luto das nossas viúvas, das nossas pessoas de luto. E então, eu estava aqui a falar... Sobre a sua prisão. Sim. Da minha detenção. Detenção, exato. E às 2 da tarde, fomos almoçar, às 2 da tarde, viemos para a campanha a ver o que é que era preciso fazer, isto no 4 de outubro. E encontrámos-nos no escritório do Dr. Manuel João Vieira e ele, na verdade, tinha lá uns papéis em cima da secretária dele e disse, ninguém vai distribuir os papéis, fizeram-se os papéis, ninguém vai distribuir os papéis, e agora estão aqui os papéis feitos. Entre o olhar de olhos, eu, o Luciano de Almeida e o António Abrinhaza agarramos os papéis e fomos distribuir. Era segunda-feira e fomos distribuir para o cansado, era mercado. No mercado, exato. E então acabámos a distribuição, esgotámos os papéis, todos satisfeitos, missão cumprida, e fomos para o ITS. O ITS era em frente ao hoje mini preço, que na altura não havia mini preço. Eram umas bombas de gasolina, não era, Cristina? Exatamente. Umas bombas de gasolina. E o ITS era já um café muito à frente para a altura. Muito à frente, muito à frente. Tinha um tal tapete que nós punhamos lá e a porta abria. Sim, sim. Isso era fascinante, isso era fascinante. Então nós entramos, bebemos o que queríamos beber, eu estava grávida de 8 meses, já assim com uma barriguinha grande, e quando vínhamos à saída, tínhamos o Nívia. As pessoas não sabem o que é o Nívia. Sim, explico o que era o Nívia. Era um carro azul da polícia que fazia os circuitos. Um Volkswagen.
e que nós lhe chamávamos Nívea por se assemelhar às caixas azuis do creme Nívea. Não estou a fazer reclame ao Nívea, mas é um creme velho e bom. E então, tínhamos à nossa espera o Nívea com elementos prontos para nos deterem. Elementos da PIDE? Eu penso que não eram PIDs. Eu penso que eram polícias, mas com ligações, com ligações à PIDE. Porque a PIDE andava desfardada. E aqueles homens eram chefes da polícia e portanto, estava fardado. Havia ali uma promiscuidade entre a polícia e a PIDE? Não, eles trabalhavam sincronizados. Sincronizados e muito organizados. Nós não podíamos e não fazíamos nada que eles não soubessem. O Nívea passava todas às 2, às 3, às 5 da manhã à porta da minha casa, para ver se havia movimentos ou não. E então nós estávamos no Nívea, eu fui a primeira a enfiaram-me para lá sem maneiras para o Nívea, eu lembro-me ainda que estava com uma sainha azul assim desta cor, uma sainha azul assim, e enfiaram-me para dentro do Nívea e levaram-nos, a avenida ainda tinha 2 sentidos, em frente ao Pingo Doce havia 2 sentidos. Eu disse bem, Pingo Doce. Sim. E levaram-nos para a polícia, que era ali perto da Câmara, ao lado da Câmara. Agora já lá não existe. Sim, as antigas e faz-me lá falta, faz-me lá muita falta. Não sei porque gostava da polícia ali. Dava-me uma certa segurança, apesar de eles não terem feito aquilo, eu não tinha medo da polícia. Da polícia política tinha, agora daquela era nossa, era próxima, não tinham medo. Então levaram-nos para lá. E separaram-nos, cada um ficou em sua sala. Para não haver influências de discurso. Para nós não dizermos coisas convergentes, através das disparidades, nós nos incriminarmos. E então eu identifiquei-me, o senhor disse, o chefe disse, identifique-se, eu identifiquei-me porque sabia que as normas eram identificar-nos, darmos a nossa morada, e dizermos o nome do nosso representante legal, o nosso advogado. Que no meu caso eu identifiquei-me e disse que nomeava como meu defensor o Dr. Manuel João Vieira. O Dr. Manuel João Vieira morava muito perto, morava ali na rua Rei Dom Dinis. Não morava, tinha o escritório em frente à Vidrarte. O escritório ali na rua Rei Dom Dinis. E depois ele chegou. E ele ia muito nervoso, E como é que ele soube? Como é que o Dr. Manuel João Vieira soube? Porque eu tinha dito assim a alguém passou e você fez sinal? Eu fiz sinal para irem avisar, porque eu estava lá dentro e fiz assim para irem avisar. E eles foram avisar o Dr. Manuel João Vieira, foram avisar o Carlos Val, porque eu fiz assim, com o dedo a dizer para irem dizer a eles. E pronto. Depois o Dr. Manuel João Vieira chegou. Eu vi o nervoso e disse, ele julga que eu já o entreguei porque foi ele que fez os papéis, não é? E eu disse, doutor, identifiquei-me e nomeei-o como meu defensor. E mais nada. E aí ele ganhou confiança e então ele era um bom orador e começou a minha defesa e pronto, e não sei o quê. E acabou e saímos. Mas entretanto, mesmo que o Dr. Manuel João Vieira não tenha ido, eu não tinha contado à Cristina, mas lembro-me agora, é que nós tivemos uma grande interferência para não irmos para mais nenhum lado e não seguirmos. É que o pai do António Brunhosa interferiu. E nós sabemos que interferiu porque os polícias dirigiram-se ao António Brunhosa como "Oh, menino Tony, que desgosto tão grande! Oh, menino Tony, que desgosto tão grande dá ao seu paizinho." E pronto, ele também interferiu. E também tenho a dizer que Dr. 200 estavam já a organizar uma caminhonete para virem a fazer barulho a Castelo Branco por termos sido detidos. Nós éramos poucos, estávamos organizados e havia muita solidariedade. E a notícia de que tinha sido presa uma mulher grávida saiu na República, no diário, no Jornal da República.
Sim, Jornal República, para o qual a Felicidade também escreveu, Eu escrevi. enquanto mais nova. Escrevi algumas crónicas denunciando a pobreza, a fome, e nada foi publicado. E República Juvenil, era o Diário de Lisboa Juvenil e o República Juvenil. Mandei para a República Juvenil um texto sobre a pobreza e os pedintes, que havia muitos pedintes em Portugal. Era uma desgraça muito grande, uma coisa horrível. E então eles mandaram-me dizer, escreveram lá no suplemento, não publicamos, mas, 3 pontos, é urgente a tua colaboração. Portanto, um incentivo a que continuasse Um incentivo a denunciar este tipo de situações. que eu mantivesse a minha escrita, porque a minha escrita era denúncia. Podia não ter nenhum valor e não tinha nenhum valor literário. A questão era As denúncias feitas. As denúncias que eu queria fazer. Felicidade, como é que chega naquela época de ditadura, como é que a Felicidade chega a ser comunista? Portanto, não eram comunistas, mas era comunista. Nós não podíamos dizer que éramos comunistas, exato, mas nós éramos resistentes. E os resistentes tinham uma tarefa muito grande. Os resistentes tinham que passar palavra. E passar palavra era passar as canções, passar os livros, passar até pinturas de pintores ostracizados pelo regime. E os resistentes passavam de mão em mão livros e títulos, livros proibidos, como Os Subterrâneos da Liberdade, agora não, Jorge Amado, do Jorge Amado, da Gabriela Cravo e Canela, da Tieta do Agreste e de tantos outros êxitos brasileiros e da língua portuguesa. Livro que a Felicidade já tinha lido. Eu já tinha lido Os Subterrâneos da Liberdade, no 25 de Abril, já tinha lido tudo isto em o dados do Germinal, 25 de Abril. já tinha lido o Germinal do Emílio Zola, em que o organizador das greves dos mineiros era um comunista. Tinha lido As Vinhas da Ira, que o que dinamizava a passagem pela estrada Route 66, lá nos Estados Unidos, também era um comunista. Portanto, tinha lido A Mãe, também dava modelo de militância comunista, a mãe do Máximo Gorki. Isso, a resistência fez-se, porque antes de Abril não era possível falar-se de marxismo. E repare, isto é muito importante, e esse papel da resistência feito pelo Partido Comunista, e não só, por toda a gente que era democrata, veio-se a verificar, quando se deu o 25 de Abril, tanta gente era marxista. Se não se tratava o marxismo nas escolas, se era proibido ler-se, porque é que emerge um movimento das Forças Armadas de matriz marxista? Como é que explica isso? Explico, porque a resistência tinha como... Teve interferência na... tinha como finalidade passar a palavra a ideias principais, ideias de organização, ideias de outra organização política, outra democracia, e era preciso consciencializar o povo, consciencializar. E repare que esse papel teve tanta importância que logo a seguir ao 25 de Abril emergiu uma multidão de políticos para a Assembleia Constituinte, para tudo com ideias marxistas, sendo que o marxismo era proibido. Isso é tarefa dos resistentes, daqueles que levaram a palavra, daqueles que levaram as ideias, peças de teatro. Como era o caso da Felicidade, que era uma resistente. Eu era uma resistente. Eu pertencia oficialmente ao Partido Comunista desde 1969. Portanto, já lá vão uns aninhos. E no Partido Comunista, mesmo em Castelo Branco, sendo uma cidade do interior, naquela altura com bastante atraso, vendia-se ou passava-se o Avante, e era a Felicidade que... Eu e o Carlos, a minha casa era onde se reunia o responsável do partido, vinha à minha casa e dormia na minha casa. E vinham os avantes, e vinham os militantes, e vinham também, é preciso que fique registado, vinham também panfletos dos movimentos de libertação
das colónias, porque o Partido Comunista era pela libertação das colónias. Agora há uma mistificação aí, que não sei o quê, o papel, nós não queríamos. Não. Nós queríamos a libertação das colónias. E os dirigentes desses partidos, que ainda têm história e têm memória, ainda estão cá para nos defender e dizer que nós defendíamos. E esses papéis, por exemplo, nos fins de semana, em cima da cama distribuíamos os avantes, distribuíamos o militante, distribuíamos os papéis dos movimentos de os panfletos dos movimentos de libertação das ex-colónias. Como é que isso chegava ao povo, às pessoas? Fazíamos uns envelopezinhos, tínhamos ali papéis coloridos de embrulho e punhamos, cada um era uma merenda, né? Cada um levava um avante, um militante e um desses papéis, ou do PAGC, do MPLA, ou da Frelimo, os que houvesse. Tudo embrulhado. E também, sim, tudo embrulhado no mesmo papelinho. Era assim, do tamanho do envelope. Dobrávamos ou bem ou avante, ou em 3, já não me lembro bem. E ficava assim do tamanho do envelope. Isso era feito em sua casa? Era feito em minha casa. Por si e pelo Carlos Val? Para mim e pelo Carlos Val, aos domingos. Quando chegavam. Como é que chegava às pessoas? Olha, qual era o estratagema encontrado para fazer uma das chegar? maneiras, porque eles estavam embrulhadinhos e estavam individualizados, ou seja, não havia maneira de nos enganarmos a distribuir. Sim, mas eram colocados no marco do correio? Não. Estes embrulhados com papéis eram dados na Rosel. Na Rosel, não me lembro, o chefe da polícia também lá ia tomar café connosco. E à frente dele dávamos os papéis, entregávamos a quem sabíamos que recebia, entregávamos papéis. Esses embrulhinhos, entregávamos esses embrulhinhos. Agora, também tínhamos uma maneira diferente de entregar. Por exemplo, nós íamos daqui, de Castelo Branco, já lá vou ao caso que conhece, mas nós íamos daqui para que não ficassem intimidados os camaradas de Tortozende e os camaradas da Covilhã, nós íamos daqui de Castelo Branco, íamos às portas das fábricas de noite e deixávamos lá propaganda. No norte do distrito, Covilhã, Tortozende. Covilhã e Tortozende. Deixávamos às portas das fábricas avantes e propaganda. E também, o Carlos Val era dirigente do desportivo de Castelo Branco. E quando íamos jogar fora, dizia-se jogar fora, eram os pais dos jogadores e os diretores que faziam o transporte dos jogadores. O Carlos Val levava-me a mim e atrás levava 3 jogadores. Aqui, por exemplo, lembro-me de irmos à bairrada jogar, ia lá o Mata atrás. Foi o Mata que contou também essa história. O Mata ia lá atrás. E lembro-me, nós não dizíamos nada aos que estavam atrás, mas o Carlos Val já tinha combinado comigo, quando ele parasse e perto do marco do correio, pararia o carro, que era um Volkswagen EI 5741. Era o Volkswagen EI 5741. Parava o carro e eu ia, já tínhamos feito em casa, no domingo, porque eram os domingos que fazíamos esses serviços, tínhamos posto a direção do Dr. Armindo Ramos, do Dr. Mário Branco, do Dr. Pina, e metíamos no marco do correio e, portanto, ninguém de lá ficava condicionado, porque a matrícula, portanto, os correios era da terra onde estava, mas aqueles camaradas que fossem de lá não sabiam, portanto, não sabiam nada, não eram implicados em nada. E, portanto, essa era uma maneira de nós irmos fazer, e se calhar aqui também vinham outros. Era a dinâmica era truque que encontraram para passarem despercebidos. E eu também fui a distribuir avantes ao Porto, com um camarada clandestino. Eu fui a fazer contactos com o camarada clandestino, a retomar contactos que estavam perdidos em Coimbra. Eu fiz muitas tarefas clandestinas a nível nacional. Não eram os locais, não eram os camaradas lá que iam fazer isso, porque eram conhecidos. Porque eram muito conhecidos, exato. E então íamos daqui fazer tarefas e se calhar os de lá também vieram aqui, não sei, porque a orgânica era esta, era ir-se de fora para não ser conhecido lá e passar despercebido. E tem muita graça, porque o camarada clandestino dizia, o camarada que vivia na clandestinidade e era clandestino,
passava por um guarda e eu ficava toda a tremer e ele dizia, boa tarde, senhor guarda. E o guarda dizia, boa tarde. Eram simpáticos um com o outro. Sim, porque ele sabia que ser educado não era estar com medo. Mostrar medo é denunciar-se. Não é? E então eu denunciar-me-ia, mas ele não se denunciava. Ele dizia, boa tarde, senhor guarda. Com a maior desfaçatez. Por acaso, esse camarada, Zé Carlos de Almeida, estava preso no dia 25 de Abril. No dia 27 de Abril. Foi o último a ser libertado. A PIDE ainda não sabia quem ele era, porque ele tinha engordado 30 quilos. Entre a entrada dele para a clandestinidade e o atual, Zé Carlos de Almeida, assim um homem forte, muito alto, eram 30 quilos de diferença e a PIDE ainda não o tinha. Ele, quando viu entrar os militares, da Armada, os marinheiros, foram os marinheiros que foram lá, os do Movimento das Forças Armadas, marinheiros, que foram lá abrir as portas. E ele ainda estava a ser interrogado. E ele disse, puxa, a coisa está diferente. Agora até trazem os marinheiros para dar porrada? Ele ainda não se tinha identificado. E depois conversaram com ele e ele veio a saber que era para ser liberto. Portanto, Castelo Branco, apesar de não ter acontecido cá muito o 25 de Abril, de não se ter dado por nada, lentamente foi ganhando também o espírito de Abril. Os partidos emergiram. Os partidos emergiram logo. O Dr. Armindo Ramos foi para o Partido Socialista. Eu e o Carlos Val, que aliás, não foi ele o primeiro Presidente de Câmara, o Dr. Armindo Ramos? O Dr. Armindo Ramos foi o primeiro Presidente da Câmara. Da Comissão Administrativa. Exato. O Dr. Armindo Ramos foi o primeiro nomeado pelo Movimento das Forças Armadas e tomou posse em termos de poder revolucionário. Porque era poder revolucionário. O Movimento das Forças Armadas estava cá. Tinha cá uma delegação, estavam cá. Porque havia cá 2 quartéis. Havia 2 quartéis, quartéis. E o Movimento das Forças Armadas, havia militares cá de Castelo Branco que estavam implicados e tinham aderido, antes do 25 de Abril, tinham aderido ao Movimento das Forças Armadas. E, portanto, era através desses elementos que tinham dado o seu apoio e que se dinamizavam depois aqui as campanhas do PREC e pronto. Nós fizemos, aqui em Castelo Branco foi o Dr. Armindo Ramos que tomou posse, dado pelo poder revolucionário do Movimento das Forças Armadas. O Dr. Armindo Ramos tomou posse aqui em Castelo Branco, a Idanha tomou o Dr. Camacho, fui lá também fazer o discurso, falava o Dr. Manuel Janvier e falava o Carlos Val. Nós éramos, digamos que os speakers que, aliados ao MFA, fizemos a deposição das câmaras, dos presidentes da Câmara do antigo regime, do regime ditatorial e fascista, para membros nomeados para se prepararem as primeiras eleições livres. E foram esses presidentes de Câmara que elaboraram os cadernos eleitorais, depois os boletins de voto, começou-se o poder local, as comissões administrativas foram a base do poder local que hoje temos, estão já sofisticados. E conseguiu que corresse tudo bem? Correu tudo sempre muito bem, não houve incidentes. A contra-revolução existiu cá em Castelo Branco. A contra-revolução, em 75, chegou ainda, arrombaram a porta do Partido Comunista na J.A. Mourão, onde está hoje uma rádio RFM, está lá uma rádio. Esse prédio da rádio era onde funcionava o Partido Comunista. E foram lá, portanto, elementos da contra-revolução, organizados do MDLP, CDS, foram e, com uma machada, partiram a porta toda, cá em Castelo Branco. Não foi só no Norte. Cá em Castelo Branco também houve contra-revolução e houve elementos do MDLP organizados que foram assaltar a sede do partido. E nós estávamos todos lá dentro. Porque era uma escada e a escada, antes de chegarem lá acima, haviam que cair montes cá para baixo. Mas pronto, nós estávamos lá dentro. E eu tinha lá o meu filho, que tinha meses.
E estava lá com o meu filho. E o nosso carro estava em frente e partiram-lhe os vidros todos. Portanto, mesmo a contra-revolução... depois do 25 de Abril, mesmo, continuaram a ser pressionados. é que é muito interessante, neste 25 de Abril, passados 50 anos, há que pôr a boca no trombone e dizer que aquilo que a contra-revolução queria, primeiro, deitar abaixo os elementos mais à esquerda do MFA. Conseguiu. Mais à esquerda, mais marxistas, conseguiu com o 25 de novembro. E, a seguir a esse objetivo, era eliminar o Partido Comunista Português. Está escrito, a Maria João Avilés fez uma entrevista ao Alpuino Calvão, que é do Expresso, é público, em que eles definem o acabar com o Partido Comunista era o seu grande objetivo, porque já tinham acabado com a ala esquerda e a feita desunião no 25 de novembro no MFA. Agora o grande objetivo era acabar com o Partido Comunista. E ainda hoje é um grande objetivo da direita. Repare quantas vezes já nos disseram que nós íamos acabar, que nas próximas eleições é que vamos acabar. Há quantos anos dizem que nós vamos morrer, vamos acabar. Esse é o grande objetivo. Era o grande objetivo do MDLP e agora não sei de que forças são. Mas sempre tiveram na esquerda que se dizia democrática, que meteu o socialismo na gaveta, grandes apoiadores para acabar com o Partido Comunista Português. Um partido que resistiu à ditadura fascista desde 1921, sempre no ativo. Portanto, e cá em Castelo Branco, pelos vistos, havia também muitos comunistas. Havia, e mais. Não é só a felicidade da... Não sou eu, nem o Carlos Val. Vou-lhe dizer uma coisa surpreendente. Depois do 25 de Abril, aqui em Castelo Branco, gente doutores dos mais diferentes níveis, iam para a sede do partido quase a implorar para os deixarem ser comunistas, para os deixarem inscrever no Partido Comunista. Era tanta afluência, tanta, que nós tivemos que ser muito criteriosos. Portanto, na altura era o partido que era na moda, mais segurança. Era na moda ser marxista. Era na moda ser marxista, ser contra a ditadura, ser pelos nova organização social. A organização social não é a organização social, a sociedade dividida, está dividida em classes, mas a sociedade, uma nova economia, punha-se uma nova economia, uma democracia com outra economia em que o homem fosse o centro, os trabalhadores fossem o centro e não a economia e o lucro ser o centro da economia. É que hoje em dia o lucro e o capital é o centro da economia e nós queríamos e queremos, e isso era um objetivo também do movimento das Forças Armadas, era que o homem fosse o centro, o homem trabalhador fosse o centro da economia e consequentemente de uma democracia cultural, de uma democracia social e desportiva e... Portanto, depois do Partido Comunista, como surgem os outros partidos, houve entendimento entre todos? Não houve entendimento. Até porque temos que ir ler os... Pois, eram de fações diferentes, cada um tinha o seu programa. Temos que ir ler o que é. É que logo a seguir ao 25 de Abril houve um movimento desestabilizador. O MDLP estava como objetivo acabar com o Partido Comunista. Mas o Carlucci, o homem da CIA dos Estados Unidos, estava em Portugal e reunia-se todos os dias com o Mário Soares. Qual era o objetivo da CIA? Era o mesmo do MDLP, acabar com o Partido Comunista Português, tirar-lhe a força, desunir os trabalhadores, para que não conseguíssemos construir uma sociedade mais justa, onde o homem fosse o centro do desenvolvimento e não o capital, que é o centro do desenvolvimento e destas coisas todas da organização social que temos. Sendo comunista, nunca sofreu esse tipo de represálias, mesmo depois do 25 de Abril? Olha, eu sou professora, era professora do primeiro ciclo e um ano ou dois depois de já ser professora, abri o concurso a nível nacional para implementação do PNAEBA, que foi a primeira lei
que foi aprovada por maioria na Assembleia da República. Plano de alfabetização, plano de alfabetização de adultos, plano de alfabetização base de adultos, qualquer coisa assim. Plano, base, agora não me lembro. Sim, mas era nesse sentido. O PNAEBA, é essa sigla. E eu entrei por concurso, portanto, estava por concurso. Por isso é que nós os professores, não queremos que os professores sejam escolhidos pelo diretor, porque isso invalida e leva a injustiças. Queremos que os concursos sejam a nível nacional ou a nível regional, não sei. Neste momento é a nível nacional. E defendemos que isso seja. Porque se for a nível regional, como foi o do PNAEBA, eu entrei por concurso, mas 2 anos a seguir saí, e então vou-lhe contar. O senhor, que era um professor da Covilhã, do secundário, que era o responsável regional, era da região de Castelo Branco, era da Beira Baixa, era o homem que estava à frente, era um homem do PSD, e não me lembro o nome, e ainda bem, porque senão iria citá-lo agora aqui, com muita honra. Ele mandou a requisição da Bolsa de Professores para o Distrito de Castelo Branco para o Ministério da Educação. Eu tinha acesso ao Ministério da Educação. Portanto, e o seu nome não constava? E o meu nome não foi enviado para as bolsas dos professores de alfabetização base de adultos. E eu telefonava para o dito cujo responsável distrital e ele dizia-me: está para chegar o seu destacamento, está para chegar o seu destacamento. E eu já estava na escola do primeiro ciclo, tinha voltado ao normal, e ele continuava a dizer-me que o meu destacamento estaria para chegar. Portanto, eu sei e sinto que fui saneada. Fui saneada. Já depois do 25 de Abril? Já depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril e vários anos. Portanto, o 25 de Abril ao interior, não só de Castelo Branco, mas ao interior, norte e centro de Portugal. Demorou mais a chegar. Demorou muito tempo a chegar. E em Castelo Branco tem conhecimento de mais casos como o seu, de saneamentos? Eu penso que houve alguns saneamentos de direita. Houve alguns, mas não tenho dados sobre isso, não é? Não tenho dados. Por exemplo, eu lembro-me quando estávamos no magistério, quisemos sanear o professor de saúde, quisemos sanear, não sei o quê, era umas gigajogas, porque eu, como aluna do magistério, também foi da comissão, da Associação de Estudantes, fui eleita na Associação de Estudantes. Portanto, havia assim umas guerras muito grandes. Gente que fosse da direita, os estudantes, pelo menos, eram muito ativos, os estudantes em Portugal. E aqui em Castelo Branco também foram bastante ativos. Havia um núcleo forte de estudantes. Portanto, os estudantes também foram importantes no 25 de Abril. Os estudantes e no pós... Castelo Branco. E em Castelo Branco e a nível nacional. E eu penso que ainda continuam a ser, porque eles ainda têm uma estrutura a nível de dar voz aos estudantes, penso que se chama assim agora, e apesar de já não estarem consignados, já não vivermos num período revolucionário, mas eles ainda exigem mais direitos, fim das propinas. A nível nacional, eu penso que é dar a voz aos estudantes. É um movimento a nível nacional que existe. Cidade, o 25 de Abril demorou a chegar a Castelo Branco, como já percebemos. Neste momento, já está em Castelo Branco o 25 de Abril? Não está em Castelo Branco, nem está em lado nenhum. Porque, como eu lhe disse ao princípio, talvez tenha sido um bocado atabalhoada no que tenha dito, mas a nossa revolução é uma revolução, foi uma revolução maravilhosa. Concluída. Mas não está concluída porque falta lá direito à habitação, direito à saúde, está consignado na Constituição. Foram exigências conquistadas no 11 de março. O direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação. Repare, nós tínhamos quase 50% de analfabetos no 25 de Abril. Isso é que era bom? Só se dava formação a uma elite, para que essa elite pudesse governar. Os outros tinham que viver no beabá e saber ler e contar. Portanto, o direito à educação
Foi uma coisa extraordinária. Então, um povo inculto é um povo mais fácil de dominar. Ora, disse muito bem. Porquê é que seria que o Salazar tinha esse objetivo? E está escrito, há registros escritos disso. Trabalhar para que se construa uma elite governativa. Uma elite. Só chegavam à universidade uma elite. E hoje em dia, quem tem a boa cabeça, e isso é importante dizer, no nosso país, e ainda está em vigor, quem tem a boa cabeça e quem queira sair, digamos, a educação ainda continua a ser um elevador social. Porque antes do 25 de Abril isso era impossível, haver elevador social através da educação. Hoje em dia, com a massificação da educação, as pessoas não se dão conta disso, mas transformou-se e nós exportamos com 50... herdámos 50% de analfabetos e neste momento, infelizmente, estamos a deportar formados, licenciados, médicos, enfermeiros para outros países. A Suíça, a Inglaterra, todos querem e os nossos bem formados e muito bem formados licenciados. Um problema, uma limitação. Isso foi a massificação. Neste momento está em perigo. Porquê é que está em perigo? Há falta de professores. E, ao haver falta de professores, há meninos que ainda não têm matemática, nem inglês, nem português. Muitos. Esses meninos vão ficar com registros negativos no seu percurso escolar e não vão poder atingir níveis mais desenvolvidos como os níveis atingidos pelos nossos enfermeiros que foram para a Suíça e para a Inglaterra. Logo, estes meninos que vão sair não vão ter as mesmas competências e capacidades que tiveram há uns anos atrás, porque houve um investimento da gente de direita e o PS, alternativamente com o PSD, houve um desinvestimento na educação, houve um desinvestimento na educação e nos professores e da desvalorização do papel do professor na sociedade e na escola, uma desvalorização tremenda que um dia vai-se fazer justiça e pôr-se bem em letras grandes, Maria de Lourdes Rodrigues, Nuno Crato, pessoas que foram más, não são pessoas de bem, são pessoas do mal para a educação, porque estes meninos hoje vão sair com o seu percurso escolar limitado por essas políticas educativas de desvalorização da escola e dos professores. E vão ser, no futuro, produto de mão de obra barata no estrangeiro. Não vão ser como agora são requisitados. Vão ser, no futuro, mão de obra barata. Porque mais fraca formação, menos queridos e competências mais por baixo mais, e, portanto, mais baixas. mão de obra barata. Felicidade, estamos a falar também de 25 de Abril, tudo isto é 25 de Abril. Tudo é 25 de fazer Abril. uma pergunta que se calhar não vai gostar. Justifica-se, é bom que o Partido Comunista continue neste país? O Partido Comunista é Partido Comunista desde 1921. O Partido Comunista tem um programa que propõe uma democracia avançada, e nessa democracia avançada, que é retirada da nossa Constituição, é fundamento da nossa Constituição, está na nossa Revolução, propõe que haja uma democracia económica, não, como já disse 3 vezes, em que a economia tenha o homem no centro e não tenha o lucro e o capital. É que a economia pode ser organizada de 2 maneiras. Uma organizada em função de dar mais lucro e outra organizada em função de melhores salários e melhor vida para os trabalhadores. E nestes trabalhadores estão professores, estão médicos, estão enfermeiros, estão os canalizadores, é toda a gente. Portanto, a economia organizada em função do homem, no centro está o homem, e nós propomos uma democracia em que o centro da organização política, da organização económica, da organização cultural, esteja o homem
ao contrário de que hoje o centro da economia, da cultura, está o lucro. Até na saúde, o que está hoje em cima da mesa é o lucro, são as companhias privadas de saúde. O que está no centro da organização económica e social do nosso país, neste momento, é o lucro. E nós queríamos que estivesse no centro o homem. Pronto, estamos a terminar esta conversa, felicidade. Falámos de 25 de Abril, falámos de liberdade. E o que é a liberdade, Cristina? O que é a liberdade para si? O que é a liberdade? É poder falar aquilo Sim, que quer. mas repare, a liberdade só existe se nós a usufruirmos. Poder falar, poder dar as nossas ideias, mas no fim de tudo, uma pessoa é livre se ganhar pouco dinheiro. Se tiver poucas condições económicas, se houver muita diferenciação económica, essa pessoa é livre perante o poder patronal, perante a sociedade. A liberdade está aliada ao princípio também da democracia. E a democracia só é democracia plena quando os homens e as mulheres olharem todos olhos nos olhos de igualdade. Ou seja, não haver grandes abismos salariais, porque o homem só é livre quando for autónomo e tiver uma liberdade financeira para poder falar olhos nos olhos com o seu semelhante. E pronto, chegamos ao fim deste espaço. Falámos de 25 de Abril. Esteve comigo Felicidade Alves, uma resistente, uma lutadora. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, sempre. Sempre. Obrigada.